Muitas vezes são os pais os primeiros a perceberem que há alguma alteração no tônus muscular do bebê. E aí um profissional vai investigar isso com mais profundidade. Mas acontece que o tônus alterado, ele impacta diretamente o desenvolvimento do bebê. Então nesse vídeo eu vou tentar simplificar para vocês o que é o tônus muscular e quais são os sinais de alerta que você pode observar no seu bebê. Olá, meu nome é Paula e o meu objetivo é ensinar os pais e cuidadores como pôr a mão na massa para auxiliar o desenvolvimento do seu bebê. Vamos lá. Tônus muscular, gente, é uma semicontração dos músculos. Então, significa que mesmo quando a gente está deitado, relaxando, nossos músculos não estão totalmente relaxados. Eles têm uma semicontração. E isso é importante, isso é natural, e é importante para que haja uma estabilidade das articulações e que haja uma manutenção aí das posturas e depois também do início do movimento, tá bem? Eu não entendo de anatomia e fisiologia de flores, de plantas, mas eu trouxe aqui para vocês uma analogia. Então, a gente vai imaginar que essas florzinhas aqui possuem tônus, e isso vai facilitar o nosso entendimento. Então, imaginem que esta flor aqui, ó, no meio, isso aqui é uma régua, tá? As cores não definem, assim, gravidade. Ah, o vermelho é mais grave do que o azul. Não define isso. Isso aqui é uma régua. A gente, no meio, a gente tem um equilíbrio daquilo que a gente quer ter, né? O que a gente considera mais adequado. E na ponta, os extremos. Então, aqui no meio, que a gente considera um tônus mais adequado para essa flor, permitiu que essa flor ficasse em pé, abrir as pétalas, né? Ela abriu as pétalas para receber a chuva, o sol, o vento, os insetos polinizadores. E isso permitiu que ela receba todo esse estímulo do ambiente e interaja com o ambiente. Afinal, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera do desenvolvimento de um bebê. Que ele interaja com o ambiente, que ele se sinta estimulado, para que ele se desenvolva, para que ele se movimente e busque, né, mais habilidades e mais envolvimento com o ambiente. Tá? Então, aqui seria o equilíbrio que a gente deseja. Aqui em cima, um extremo, seria quando esse tônus está muito elevado, muito alto. É um extremo, a gente chama de, se é alto, se é grande, é hipertonia. É um grande tônus, né? Tonia de tônus. Então, ele tem uma hipertonia. O que causou aqui para essa florzinha? Ela ficou extremamente rígida, ela não consegue se movimentar, o vento não balança ela para que ela fortaleça suas raízes, né? Ela não consegue abrir as pétalas para que ela receba todo aquele estímulo, tá bem? Então ela ficou limitada. Daqui a pouco a gente vai ver como isso funciona numa pessoa, num bebezinho. E o oposto a isso, o oposto a hiper, é a hipo. Então é um tônus muito abaixo do que a gente considera que é adequado. Está muito abaixo. Então, essa florzinha não consegue, demora, né, mais para levantar, ela tem dificuldade para movimentar as pétalas, para abrir as pétalas, para manter uma postura adequada, manter esse equilíbrio, manter a estabilidade dessa articulação. Agora eu entrei no bebê, né? Mas, então, nós temos esses três desenhos aqui, né? Essas três classificações, mas existe, para além disso, florzinhas, né? Pessoas que vão estar entre um e o outro. Então, existem pessoas que têm um tônus um pouquinho elevado, mas não estão aqui em cima, tá? Eles estão entre os dois. E tá tudo bem. É um perfil, tem uma leve rigidez, né? E isso não impediu ela de explorar e desenvolver e receber o estímulo. Então, às vezes a gente encontra um bebê com um tônus um pouquinho mais alto. Então, isso a gente vai ver que tem uma rigidez ali, mas não vai impedir ele de se desenvolver. E às vezes a gente encontra um bebezinho, uma pessoa, um adulto, com um perfil, é um perfil até mesmo genético,
Porque quando eu olho para o bebê e eu percebo que ele tem uma leve hipotonia, eu já começo a investigar os pais e para eu perceber se existe um fator genético ali ou não, tá? Então, existem também bebês com uma leve hipotonia, mas que não gerou nenhum problema para o desenvolvimento dele, tá? Ele conseguiu se desenvolver muito bem. Apesar disso, o que pode acontecer aqui é um pequeno atraso. Então, a gente tem que considerar que esse bebê vai passar pelas etapas do desenvolvimento de forma um pouquinho mais lenta, né? E a gente precisa do acompanhamento, é ideal que haja um acompanhamento de um profissional para a gente saber se esse tônus vai continuar alterando para que ele não atinja essa extremidade. E quais são os sinais de alerta para a alteração do tônus do bebezinho? Então, assim, o bebê é um pouco complicado de entender, porque esse tônus passa mesmo por mudanças. Mudanças esperadas, é fisiológico, é natural. Então, o bebê, por exemplo, quando ele já nasce com uma certa hipertonia, depois ele vai ganhar uma hipotonia e depois uma rigidez aí, tá? Então, calma lá, que eu vou explicar os sinais e como que é esse desenvolvimento no nosso bebezinho. Acontece que nós temos o tônus que faz a manutenção dos flexores e dos extensores. O que é isso? Quando eu trago todo o meu corpo para frente, o que eu faço? Quando eu contraio aqui, ó, todo esse movimento para frente, eu estou abrindo ou eu estou fechando? Eu estou fechando. Fechando vem de flexão. Então, aqui na frente, ó, é uma flexão. Estamos ativando o tônus flexor, tá bem? E quando eu abro, eu vou dar uma espreguiçada aqui. Eu vou precisando dar uma esticada, esticar, estender. Eu estou ativando tônus extensores. Estou ativando contração muscular dos extensores. Não é a mesma coisa tônus e contração. Lembra que o tônus é uma manutenção, é uma semi-ativação do músculo e ele é importante para a estabilidade das articulações. Então, até agora a gente entendeu que temos um tônus flexor e o tônus extensor. O ideal, o mais saudável é que ambos estejam em sinergia, tá? Que ambos estejam. Não posso ter um tônus flexor muito rígido e um tônus extensor muito fraco. Os dois têm que estar em harmonia, em sinergia, para que haja um movimento, uma postura adequada. O que é um movimento inadequado, por exemplo? Imagine que eu tenho aqui, né, um objeto, e eu quero pegar ele com a minha mão. E eu tenho uma ativação do meu tônus lá de trás, muito forte. Quando eu vou tentar buscar esse objeto, eu tenho dificuldade de adequar aqui, de manter os extensores, quebrar um pouquinho os extensores para que eu venha com essa mão aqui na frente. Então, eu estou tentando pegar o objeto, mas o meu extensor está ativando muitas contrações musculares. O meu tônus extensor está ativando todos os meus músculos. E eu fico indo, eu quero ir para frente, mas meu braço está indo para trás. Quando eu consigo ativar os meus flexores, quando eu consigo ativar essa musculatura aqui na frente, eu perco um pouco o equilíbrio, né? Eu venho para frente, ou então eu ultrapasso aqui, ó, o objeto, eu tenho uma dificuldade. Eu fiz aqui, simulei aqui uma situação patológica para fins didáticos, para vocês entenderem o extremo disso, tá bem? Mas como eu disse para vocês, o fato de você encontrar no seu bebê um tônus um pouquinho mais alterado não significa que ele vai apresentar essa característica. Aqui a gente está falando de um quadro patológico, isso o pediatra vai perceber logo no começo. O que pode acontecer é que algumas pessoas têm um perfil um pouquinho mais hipertônico, um pouquinho mais hipotônico, mas ela não vai apresentar essa dificuldade toda, é um extremo. Ela vai apresentar uma rigidez, um movimento um pouquinho descoordenado e um profissional pode te ajudar, te orientar
como a gente pode trabalhar isso, ou tá tudo bem, não, vamos considerar que é uma característica da criança, então ela vai ter um desenvolvimento um pouquinho mais lento, mas ela está apresentando uma movimentação com uma boa qualidade, então tá tudo bem. Tá? O importante é que quando você identifica os sinais de alerta do tônus, é que você procure um profissional para ele dizer para você em que estado, né, da régua, aqui, em que lugar dessa régua ele se encontra, e a gente tem que observar até o final do desenvolvimento do bebê se isso não vai alterar, tá bem? Então, o que acontece? Vamos lá para os sinais de alerta? Estão gostando? Deixa nos comentários o que vocês estão achando e não deixa de curtir. Se até aqui eu já trouxe algo muito valioso para você, se inscreva, curta e depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outra sugestão de vídeo que eu acho muito importante para os pais saberem, para eles acompanharem, auxiliar o desenvolvimento do seu bebê, tá bem? Então vamos entender, vamos simplificar aqui. Eu disse que era para simplificar, não é? O bebezinho, então, ele nasce todo fechadinho. O que na frente é o quê? Se ele está todo fechado, é uma flexão. Esse tônus já vem alto aqui na frente. Ele já vem todo com a mãozinha fechada, né? Até é difícil de abrir a mão do recém-nascido. Vem bem durinho aqui. Aí a gente coloca ele assim, ó, para deitar de barriga para cima. E esses braços e perninhas continuam ali, porque ele tá com um tônus aumentado, porque ele passou tempo demais nessa mesma posição na barriga da mamãe. Mas isso é normal, isso é esperado, até o recém-nascido, tá? Com essa postura. E aqui atrás tá todo esticado, né? Tá todo alongadinho. Ele está com um tônus aqui extensor diminuído. Então, o que a gente espera nesse desenvolvimento do bebê é que ele comece a quebrar esse padrão. Ele tem que passar por esse processo natural e espontâneo para que haja aprendizado, para que haja desenvolvimento cognitivo. Não é para eu ir lá ficar fazendo alongamento no meu bebê porque eu quero melhorar o tônus dele. A menos que ele tenha um tônus muito alterado e o profissional vai te orientar sobre isso, tá bem? Então, um bebê considerado atípico, sem nenhum diagnóstico, a gente vai observar isso aqui. Ele tá com essa rigidez por ação da gravidade. Ele vai começar a abrir esses braços, essa perninha vão caindo, parece até uma ranzinha, né? Um sapinho, começa estão aqui na frente do corpo, começa a soltar, a cair, e essa mão também começa a ganhar movimento, porque isso faz parte do desenvolvimento do bebê, que esse cérebro compreenda como esse corpo funciona. Então ele vai explorando essa mão, esse movimento, ele vai sentindo, ele vai tendo a sensação da abertura e vai ganhando consciência de como aquele corpo se comporta nesse novo ambiente que é fora do útero, tá bem? Engasguei com a saliva, mas voltando. Quando a gente coloca esse recém-nascido de barriga para baixo, a gente começa a ativar o tônus extensor. Esse é o início do desenvolvimento desse bebê. A mudança aí dos tônus e essa consciência corporal para que haja movimento. Então, o primeiro ganho do desenvolvimento do bebê vai ser o movimento da cabeça, nesse sentido, né? Para frente e para trás. Depois ele vai ganhar um movimento da cabeça para os lados, tá bem? Então, por isso que quando a gente fala uma ferramenta que eu utilizo, oriento para os pais, para que eles consigam colocar a mão na massa em relação a esse desenvolvimento do bebê, a ferramenta que eu mais utilizo é o Tummy Time. E é por isso que eu oriento o Tummy Time desde o recém-nascido, porque a gente já consegue, com o recém-nascido, ele vai estar de barriguinha para baixo, com a cabeça virada para um lado, para evitar o risco de sufocamento, a gente já começa a ativar aí os tônus, tá bem? E aí tem toda uma orientação, né, de como que vai ficar essa postura dos braços, de perna, inclinação desse bebê, enfim. Isso tudo eu explico no meu curso, mas o que eu quero trazer aqui agora são os sinais de alerta do tônus. Então, o que eu falei até agora, o que é esperado desse desenvolvimento? Estou falando do recém-nascido e como que ele vai quebrando esse movimento. Então, o que significa? Olha só, atenção ao sinal de alerta. Se
o seu bebê tem 3 meses de idade e ele ainda apresenta essa postura do recém-nascido, é um grande sinal de alerta aí para um tônus alterado. Porque com 2 meses, então, ele já começa a quebrar e já apresenta um padrão mais quebrado. O braço já não tá aqui mais do lado, nessa posição de barriga para cima, tá? E ele já está começando a abrir e fechar essa mão. E com os pés, com 3 meses, os pés já estão caindo também e chegando a encostar aqui na superfície. E com 3 meses ele já começa movimentos de começar a chutar. Então, com 3 meses, o seu bebê tem que já conseguir levantar essa cabeça com uns segundos, 40 graus, aqui é 40 graus, tá? Deixa eu ver se... Aqui é 40 graus e 90 graus é quando ele levanta mesmo, olha bem para frente. Isso 90 graus vai ser com uns 5 meses de idade, depende do desenvolvimento do bebê, né? Da janela aí de desenvolvimento em torno disso, de 5, 6 meses. Depende também do perfil do tônus dele, né? E então, com 3 meses aqui, ó, ele já consegue segurar em 45 graus, pelo menos 6 segundos. E essa mãozinha já tá abrindo e fechando mais. Acontece que essa mão, até os 4 meses de idade, a gente tem aí forte o reflexo do palmar, que é um reflexo que tudo que toca na mãozinha dele, ele fecha. É um reflexo de proteção. É um reflexo que o bebezinho usa, o recém-nascido usa para se agarrar e buscar o seio, né, o alimento, para ele sobreviver. É um reflexo de sobrevivência, é um reflexo de proteção. Então, é comum que até uns 3, 4 meses de idade esse reflexo ainda esteja ativo, mas ele não pode estar com a mãozinha assim, ó, principalmente esse dedo aqui, ó, o polegar todo cerrado, com 3 meses de idade. Com 3 meses de idade, então ele já tem que ter também um equilíbrio aí melhor dessa cabeça nessa posição. Outro sinal de alerta, com 6 meses, 7 meses, a gente começa a introdução alimentar. Quando a gente tem um tônus alterado nessa idade, a gente tem algumas questões em relação ao desenvolvimento da fala, da linguagem verbal e também do engolir. Então, imagine que uma criança com um tônus, uma criança com 6 meses, que ainda não está com um bom controle desse pescoço, ele também está com toda essa musculatura da face, do pescoço, da língua mal desenvolvido. Então, tem mais riscos de engasgar, tem uma dificuldade aí de movimentar essa língua para desenvolver a fala. Então, é importante, com 6, 7 meses, que essa cabeça já esteja bem controlada. A gente busca trabalhar, quando há introdução alimentar, um bom controle também do tronco, tá? Então, se o seu bebezinho com 6 meses não tem um bom controle do tronco, mas já começou a introdução alimentar, procura um profissional e essa introdução alimentar seria mais adequada a ser feita também no colo. Expor ele para sentar e ele fica assim, ó, todo arqueadinho, com 6 meses, cuidado aí com essa introdução alimentar. Então, aqui com 6 meses. Então você está falando que com 6 meses ele já tem um excelente controle do tronco. Eu vou considerar, na verdade, o quanto esse controle do tronco está sendo adquirido. É uma progressão. A criança não é que você vai sentar ela e ela vai ficar reta. É progressão. Então, começa com esse bebê. Já tem um controle da cabeça, então ele já pode começar a ficar mais sentadinho, de preferência no colo. Ele vai trazer essa mão no meio das pernas aqui, ó, a perna vai fazer que nem um arco, porque isso aumenta a base de equilíbrio dele, e as mãozinhas vão encostar lá no chão para ele se equilibrar. Mas a cabeça não pode ficar aqui caída, tá? A cabeça já tá tendo um controle aí de cabeça. E aí, conforme ele vai adquirindo, trabalhando o nosso tummy time, adquirindo aí um bom tônus extensor, ele vai controlando essa postura. E para sustentar aqui, também tem que ter uma boa força e um tônus dos flexores da frente. O abdômen é o principal músculo.
esqueci a palavra, desculpa, estabilizador da coluna. Então, atividades, né, o bebê chutar, bater bracinho, perninha, aqueles movimentos nessa posição de barriga para cima também é importante, tá? Então, até os 6 meses eu quero bastante movimentação nessa posição aqui. E eu quero bastante controle aí da cabeça nessa posição e eu quero que esses braços saiam dessa rigidez e comecem a soltar e apoiar, começar a apoiar com 5, 6 meses, apoiar a mãozinha no chão, com ela aberta, com ela espanadinha, e esse cotovelo já esteja alinhado com o ombro. Isso tudo para falar para vocês o que é um desenvolvimento esperado e alterações aí de tônus. O que eu estou observando? Ele não vai para frente porque ele tem uma rigidez. Eu vou trocar a roupa, olha só que interessante esse sinal de alerta. Eu vou trocar a roupa do meu bebê e ele não deixa eu esticar a perna dele. Ele não deixa porque ele está brincando com você, ele está vendo a sua reação, ou tipo tem uma rigidez, depois ele solta, depois ele cede, né? O braço, a perna, ele tem uma rigidez, mas depois ele cede, com forma brusca, é um sinal de alerta, tá? Ou então esse bebezinho é muito molinho, a cabecinha dele, 5, 6 meses, ainda não tem controle da cabeça, também é um sinal de alerta para o tônus. Então significa que se eu tenho um sinal de alerta, significa que o meu bebê está aqui ou aqui? Não. Quem vai investigar isso com profundidade é um profissional. A gente tem testes, né? A gente vai fazer treinado para fazer palpação e tem alguns testes na clínica para isso. Mas a gente vai identificar se ele está, por exemplo, aqui e o quanto isso pode impactar ou não o desenvolvimento desse bebê. Mas é adequado aí buscar a opinião profissional. Gente, dúvidas? Deixe no comentário, quero saber se esse vídeo te ajudou, tá? Me conta como que impactou sua vida, seu olhar, mudou o olhar para o seu bebezinho? Não é para assustar, tá bem? Pelo contrário, é para tirar o medo. O medo vem da falta de conhecimento, da clareza do que aquilo que a gente vai enfrentar. E quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue entender então, o que nos espera, e se isso está muito fora da sua zona de conforto, você pode pedir ajuda. E agora você sabe para quem pedir ajuda. Então, você identificou um tônus, aí um desenvolvimento atrasado, você vai procurar o pediatra e se pode procurar outras opiniões, se ele não te convencer, né? Tudo bem, vá buscar outras opiniões e buscar, então, quem sabe, um fisioterapeuta especialista em desenvolvimento do bebezinho, desenvolvimento neuromotor desse bebê. Eu espero ter ajudado. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma sugestão para você de um outro vídeo que você deveria assistir agora para continuar aí alimentando o teu conhecimento sobre como auxiliar o desenvolvimento do seu bebê, tá bem? Até o próximo vídeo, então.